Boa noite a todas as pessoas que estão conosco nessa live de lançamento do livro Chocó, Os Indígenas de Sergipe, produzido pelos professores Antônio Vanderlei de Melo Correia e Marcos Vinícius Melo dos Anjos. Meu nome é Paula Renata, sou co-criadora do Dicotomia Podcast e atualmente estou como coordenadora discente do Diálogos de Política Exterior da Universidade Federal de Sergipe. Hoje serei a apresentadora desse belíssimo encontro e gostaria de saudar a todos aqueles que nos assistem e lembrá-los que, ao final da apresentação do livro, abriremos para comentários do público. Então, sintam-se à vontade para deixar suas colocações aqui no chat. Será enriquecedor contar com a participação de vocês. Para começar nosso evento, chamo em ordem alfabética os nossos autores para darem suas saudações iniciais. Começando pelo professor Antônio Vanderlei, nosso aniversariante do dia. Boa noite, professor. Boa noite, Paula. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando o lançamento de mais um trabalho nosso. E apesar de ser meu aniversário, mas o presente é do público, né? Já que o livro vai ser gratuitamente, como nós vamos informar. Então, muito obrigado a todos pela presença. Agora passo a palavra para o professor Marcos Vinícius. Boa noite, professor. Boa noite, Paula. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos os nossos colegas, amigos, amigas que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando. É uma honra poder, nesse dia, estar lançando algo muito importante, né, para a nossa história, para a nossa cultura. E é uma data festiva, né? Como dizia a Polônia, é um dia de celebrar, né? Não só por conta do livro, mas pelo aniversário do amigo, colega Vanderlei. Então, para dar um panorama geral para o pessoal que está nos assistindo, os senhores poderiam falar um pouco sobre os seus currículos e sobre o Sergipe Cultura, como o projeto Sergipe Cultura se intercala com o currículo de vocês. Professor Vanderlei, poderia começar? Pois não. Meu nome é Antônio Vanderlei de Melo Correia, sou professor da Rede Pública Estadual aposentado e professor da Rede Pública Municipal de Aracaju, trabalhando com história, né, como sempre. Sou formado pela Universidade Federal de Sergipe, e a ideia das edições Sergipe Cultura, que são edições de livros didáticos e paradidáticos, começou lá nos idos de 2003, né? Eu, Marcos, Luiz Fernando, professor Luiz Fernando de Geografia, também aposentado do Estado, depois o professor Maurício da Conceição Neves, que trabalhou conosco no livro Sergipe Sociedade e Cultura, e depois o professor Emanuel Souza Rocha, que trabalhou comigo em um trabalho de um livro de pesquisa sobre a história do bairro América. Então, já são quase 20 anos de publicações, né? Sergipe Cultura, então, tem essa função de publicar trabalhos didáticos e paradidáticos sobre Sergipe e democratizar esse conhecimento para com o público em geral. Acima de tudo, professores e estudantes. E quanto ao senhor, professor Marcos, poderia compartilhar um pouco sobre sua história, sobre sua relação com a Sergipe Cultura? Ok. Bom, professor Marcos Vinícius, né, licenciado em História, da Rede Pública Estadual, há 5 anos trabalhando com a gestão do livro didático, e a gente vem pesquisando, escrevendo e publicando sobre história de Sergipe, cultura sergipana, desde 2003. Nós temos alguns livros já publicados, né? E, assim, é muito bom a gente poder ver que o nosso material tem ajudado muito a estudantes, né, e também a colegas, né? Muitos professores passaram em concursos, passaram até em concursos do Estado, passaram em alguns lugares por conta de acertar algumas questões e ter estudado nossos livros. Então, o Sergipe Cultura surge dessa ideia nossa de compartilhar o máximo possível de conhecimento, trazendo, e principalmente, a gente busca trazer o conhecimento de história de Sergipe, principalmente para a educação básica. Então, é um conteúdo mais voltado para a educação básica, colaborando, assim, com as escolas estaduais, escolas municipais e as escolas privadas. Ah, ótimo, muito bom saber de toda essa trajetória de Sergipe Cultura. Eu já estive presente em outra live de outro lançamento muito interessante. Até quem não viu, está no YouTube do professor Marcos Vinícius, podem dar uma conferida. Mas falando sobre esse novo lançamento de hoje, o Chocó, Os Indígenas de Sergipe, podemos começar a falar sobre ele, como surgiu a ideia da criação do livro.
Professor Vanderlei, gostaria de começar? Pois não. Nós já trabalhamos sobre os Chocós em outro livro, né? Em História de Sergipe, inclusive que nós lançamos esse ano, né? Em maio, mas foi um capítulo só sobre a parte histórica. Mas a gente achou pouco, né? Como sempre. E achamos que essa comunidade indígena única existente em Sergipe, como nós colocamos no próprio título, né? Aí está a capa, né? A capa é de nossa autoria, nossa, de minha, de Marcos, né? Que além de sermos professores e escrevermos livros para didáticos, nós damos uma de design gráfico, né? Sem sermos, né? Mas a experiência tem nos levado a fazer também esse tipo de trabalho. E está sendo aprovado pelo público, né? As pessoas gostam da capa. Bom, mas a ideia de fazer um livro mais amplo, abordando não só os aspectos históricos, como também culturais, né? Geográficos da terra indígena deles, né? Que é a ilha de São Pedro e a terra caiçara. São aspectos religiosos, né? E, assim, mais amplo, né? Um sentido mais amplo. Por quê? Porque a maioria do povo sergipano desconhece. Alguns já ouviram falar nos Chocó, mas não sabem nem onde eles se localizam, quem são, né? Eu dando aula um dia desse na rede pública municipal, na escola que eu trabalho, na rede pública municipal, e o aluno perguntou, né, professor, e eles vivem em ocas, eles andam... Não, se você chegar lá na aldeia, você vai se deparar com um povoado como outro qualquer do interior sergipano, né? Assim, agora, há uma identidade, né? Há toda uma história, né? Há traços culturais e étnicos, né? E físicos indígenas, de boa parte deles, né? E não é pelo fato deles usarem roupa, jogarem futebol, terem internet, né? Enfim, terem uma igreja católica e tudo mais, que eles deixam de ser índios, não. Né? Foi um processo de aculturação de séculos, como a gente mostra no próprio livro, mas eles se sentem indígenas. A história confirma isso, a pesquisa antropológica, científica, confirma que eles são descendentes dos antigos habitantes da missão de São Pedro de Porto da Folha. Professor Marcos, gostaria de fazer algum complemento ao fala do professor Vanderlei? Eu queria complementar, porque quando a gente fala de história de Sergipe e conhecimento sobre conteúdo sergipano, nem todos têm esse acesso. Hoje, conversando com algumas pessoas, falando do lançamento, né? E aí alguém fez assim, sim, os Cariri Chocós. Aí ficou, não, veja só, eles eram cariris, né, em um determinado momento da história, um grupo dos Chocós foram morar lá, viraram Cariri Chocós, mas esses Cariri Chocós são do Porto Real do Colégio, estamos falando dos Chocós, né, a comunidade sergipana. Então, é importante que a gente traga isso para que as pessoas possam ter esse conhecimento mesmo. Então, como a gente coloca na capa, né, Chocó, os indígenas de Sergipe, porque tem pessoas que fazem, e tem índio em Sergipe nos dias de hoje. Então, a nossa colaboração, e aí eu reforçando, o bom de tudo é que esse e-book ele é gratuito, então nós vamos fazer um grande trabalho, pedir a todos os colegas que né, distribuam o máximo possível, pode passar pelo celular, né, um PDF, e aí eu fico imaginando os estudantes, né, com esse e-book, né, do Chocós na mão, no seu celular, né, em um momento de uma aula, ou então no intervalo, batendo papo e olhando. Então, a ideia é que esse conteúdo venha colaborar para que haja esse conhecimento maior da história desse povo, né, que a gente tem um máximo de carinho e de respeito, até porque nós já estivemos lá, né, na comunidade Chocó, a gente fala daqui a pouco sobre isso. Professor Marcos, como o senhor já citou a questão do acesso, gostaria de perguntar por quê, já é um pouco claro, mas se o senhor puder explicar um pouco mais sobre a escolha do formato de e-book e principalmente como e onde adquiri-lo, todos conseguem ver essa belíssima capa e como as pessoas que estão nos assistindo poderão adquiri-lo. Pronto, veja só. Na verdade, essa questão do e-book é uma coisa curiosa comigo com o Vanderlei, porque nós tínhamos em 2000, e aí eu vou retomar rapidinho, pedir paciência das pessoas por conta disso, né? Em 2020, nós estávamos programando para lançar o livro A Emancipação Política de Sergipe.
né? E, como veio a pandemia, nós não tínhamos como lançar físico. Então, entramos na história do e-book, né? Lançamos em e-book, está na amazon.com.br. Depois lançamos o História de Sergipe, terceira edição, também está na Amazon em e-book, e a gente tinha esse do Chocós que estava terminando. Então, o que foi que a gente pensou? Bom, não vamos colocar ele na Amazon, porque a gente não quer que ele seja pago. Mesmo que seja gratuito na Amazon, nem todo mundo vai ter acesso, porque você precisa ter o aplicativo para fazer a leitura. Então, a gente colocou no formato de e-book, no formato de PDF, que qualquer celular faz a leitura, e fica mais fácil para que as pessoas possam, né, conseguir ter o livro e ler em qualquer lugar. Então, o formato do e-book é justamente para isso, para democratizar o máximo possível. Então, não importa o tipo de smartphone que você esteja, você pode baixar, né, salvar e fazer a sua leitura. Pode ler no computador, pode ler no tablet. Né? Então, a ideia nossa foi facilitar o máximo possível, já que o impresso seria até mais complicado também nesse momento, né? Então, a forma de facilitar e de distribuir gratuitamente nesse formato do e-book, que é formato do PDF. E, por exemplo, quem receber, quem baixar esse e-book, pode tranquilamente repassar. E aí você me perguntou com relação de como acessar, né? Como ter acesso a esse e-book. Veja só, eu vou compartilhar aqui com vocês, e é algo curioso. Essa semana, nós colocamos... Pronto, está aqui. Essa semana, deixa eu só... Nós colocamos no Instagram Sergipe Cultura, não tem erro, Sergipe Cultura, @Sergipe Cultura, né? Esse link. Então, vou aumentar aqui só para o pessoal ter uma ideia. Está aqui. Então, quem for no Instagram do Sergipe Cultura vai observar que tem um link ali embaixo, né? Bit, né? Tal, Chocó, _ os indígenas, _ Sergipe. O livro já está disponível. Então, quem é, né, seguidor do Sergipe Cultura, que foi curioso e disse, olha, peraí, isso aqui não estava, surgiu agora. Quem foi lá já conseguiu baixar o seu livro. Quem não foi, né, a gente agora diz, entra no Instagram do Sergipe Cultura, pode ser seguidor, qualquer pessoa, eu não sou seguidor do Sergipe Cultura, quer seguir? Segue lá a gente, olha lá o que é que tem, o que é que a gente está colocando sempre, né? Não quero seguir, não tem problema. Qualquer pessoa que acesse o Sergipe Cultura, e aí eu vou dizer, não acesse agora não é para não sair aqui da live, né? Mas qualquer pessoa que acesse o Sergipe Cultura, né, vai estar lá o link disponível. Bom, clicando nesse link, né, vai abrir o livro, que ele está nas nuvens, né? Eu coloquei nas nuvens, num drive, né, disponível para quem tiver o link. Então, a pessoa clicou aí, acessa o livro e vai lá e baixa o livro, né? Consegue baixar em qualquer local, né? Computador, celular, tablet, sem problema algum. Então, o livro já está disponível, já estava disponível, a gente só não disse, né? Já está disponível, né, no Sergipe Cultura e, lógico, se as pessoas quiserem seguir, quiserem mandar uma mensagem no Sergipe Cultura, depois comentando sobre o livro, pode mandar, a gente vai ficar muito feliz. Aí, pessoal, já o recado está dado. Atenção, após a live, entrar no Instagram do Sergipe Cultura e já começar desde agora, quer dizer, desde depois da live, a ler o livro. Mas então, perguntando agora ao professor Vanderlei. Professor Vanderlei, assim, pensando no livro, ele se destina a algum público específico? Quando vocês fizeram, vocês pensaram em algum público específico? Ou ele é bem, assim, geral, para todo mundo que queira ler? Ou existe algum foco mais específico? Ele é para qualquer pessoa que codifique a palavra escrita, que goste de ler, que queira saber sobre indígenas, e principalmente sobre indígenas de Sergipe. Mas, como nós somos professores, eu e Marcos, há mais de 35 anos, a gente não deixa de sair do chão da escola, né? A gente tem mania de ser didatas. Então, claro que a gente pensou, como o Marcos bem disse, pensamos na sala de aula, pensamos no aluno, pensamos no colega. Isso nós não perdemos de vista em momento nenhum, né? Mas qualquer pessoa, como tem facilidade, graças à internet, como o Marcos explicou aí, e também porque nós vamos democratizar nas nossas redes sociais, né?
Hoje mesmo eu já recebi pedidos de colega, olha, não se esqueça de mim, não, mande o link, né? Eu digo, não vou esquecer, não se preocupe. Vou mandar para o grupo das escolas, inclusive vamos negociar com a Secretaria de Estado da Educação para que a educação, a gente faça a passagem formal do link para democratizando e permitindo a distribuição para todas as escolas, para todas as direções, as diretorias regionais, né? Para toda a rede. Vamos também fazer isso com relação aos municípios. Então, as pessoas vão ter amplo acesso, os colegas. E esses colegas estão permitidos, estão desde já, assim, até a gente pede para democratizarem também para seus alunos, para outros colegas de outras redes, né, particular, municipais, e fazer uma grande distribuição, porque é isso que a gente quer, é democratizar esses conteúdos ao máximo possível. Professor Marcos, já que o professor Vanderlei falou sobre a questão do conteúdo, assim, hoje em dia a gente fala muito de spoiler, né? Vamos dar um spoiler. O que o pessoal que está aqui na live, que já está antenado no lançamento, pode encontrar nesse novo livro? Como ele está dividido, assim, uma explicação para o pessoal já ficar animado de quando sair daqui já ir atrás do livro. Perfeito. Eu vou fazer esse spoiler, né, justamente com o sumário do livro aqui em mãos, certo? Então, vamos lá. Bom, então, a capa do livro, como o Vanderlei disse, é uma ousadia nossa, então a gente entra nesse processo de criar também, certo? Então, é um livro Marcos, realmente... Só uma curiosidade aí com relação a essa capa, né? É que ela começou a ser feita, na verdade, nos anos 80, não como capa de livro, né? Mas eu me articulei com alguns colegas do curso de História e nós disputamos o diretório acadêmico com o nome de uma chapa, Chocó. Naquela época, nos anos 80, estava aquela luta toda do Chocó pela retomada da terra, pela legalização, porque eles já tinham ocupado, né, a ilha de São Pedro, mas pela legalização da terra indígena. E a gente, aproveitando aquela luta toda, nos inspiramos neles para ser o nome da nossa chapa. E aí eu fui, como eu gosto de desenhar, aí eu fui responsável por fazer a logomarca da chapa. E aí eu usei formas geométricas que essas aí são semelhantes àquelas lá dos idos dos anos 80, né? Então, a gente disse, por que não usar aquela antiga? Vamos melhorar um pouquinho. E aí criamos essa capa com esse desenho que lembra a pintura indígena, né, geométrica indígena, e ao mesmo tempo o X, que é a palavra que dá a palavra Chocó, né? E que veio essa criação de lá de longe, né? É claro que a gente era novo naquela época, né? Nós somos idosos, não, né? Nós somos velhos, não. Eu tinha 2 anos de idade quando eu estudava história. Eu era precoce. Né? A Paula caiu, mas ela volta já já. Tem uma outra coisa, Vanderlei, que eu acabei não passando para você, não falando, que é o seguinte, eu mostrei essa capa a uma colega historiadora, só a capa, aí ela olhou e fez, nossa, lembra um M e lembra o W, né? O M de Marcos Vinícius, e o W, e o A e o W de Antônio Vanderlei. Eu fiz, você enxergou, né, bem distante essa questão. Os ícones, veja bem, os ícones têm essa possibilidade da pessoa entender como quer, né? Sim. Assim, a geometria, a abstração tem essa faculdade, tem essa possibilidade de cada um interpretar como quiser, né? É assim. Que bom, né? Pois é. Enquanto a Paula volta aqui à bancada, acho que caiu a internet dela, veja só, como ela tinha pedido, e é uma outra coisa, o livro está aqui, tem autorização para que as pessoas possam estar distribuindo, né? Tem, né, a catalogação, então realmente é no formato de livro, mas aí o que foi perguntado com relação ao que tem dentro do livro, o spoiler, né, que tem dentro do livro. Então, o sumário é esse. Primeiras palavras seriam uma apresentação nossa. Então, a gente começa indígenas no sertão sergipano, quando ele qualquer coisa quiser complementar, só falar. Né? Indígenas no sertão sergipano, a gente vem ambientando, né, desde o processo histórico, tenta fazer essa retomada. A missão de São Pedro de Porto da Folha, né?
como ela surgiu, e aí a gente continua falando no século XIX, né? Essa questão dos relatos, né, de pessoas que passaram, viajantes que passaram pela ilha de São Pedro, né, e que escreveram, que produziram, tem livros, então a gente busca alguns desses relatos e coloca, né? E aí, lógico... Só uma parte aí. Nesses relatos a gente cita os 4 principais, né? Que foi o padre Marcos Antônio de Souza, Gabriel de Nantes e também o Gardner, né? Então, e Dom Pedro II, né? Que visitou a ilha em 1860, né? Aliás, 1859, né? E fez relatos também em seu diário de viagem, né? A Paula voltou aí. Bem-vinda, Paula. Estamos aqui no... Desculpas, pessoal. A internet aqui de casa caiu agora, assim, caiu mesmo, mas consegui retornar. Não se preocupe. Não, na hora que vocês estavam apresentando, a minha tinha caído e eu consegui voltar no início. Viu? Bom, aí a gente fala da questão de como se perdeu a terra, né? A questão deles não terem o direito à terra. Né? Falamos da conquista da ilha de São Pedro da Caiçara, que foi uma luta muito séria. Foi quando logo depois nós conhecemos o Apolônio, que é ex-cacique Chocó, e a gente disse que ele foi um dos embaixadores da comunidade de Chocó junto à Universidade Federal de Sergipe e junto à sociedade sergipana como um todo, né? E fomos mais adiante, né? Os aspectos ambientais e econômicos, a relação dos Chocós com o Rio São Francisco, não tem como deixar de falar nisso. Fizemos um breve histórico da Igreja de São Pedro, né? Porque é um marco muito importante dentro da própria comunidade. Falamos um pouquinho sobre essa identidade indígena, o que é ser Chocó. A produção de cerâmica é um aspecto extremamente importante, por sinal, eu vou colocar aqui daqui a pouco, nós estivemos na ilha em 1991. A primeira vez, né? A primeira vez, a convite e acompanhado de Apolônio, né? E nós tiramos algumas fotos, e nós resgatamos essas fotos em preto e branco e colocamos aqui no livro, né? E tem fotos com relação à cerâmica que é interessante. Colocamos o Toré, que é uma marca, né, indiscutível do Chocó, e no final a gente dá uma pequena conclusão. Esse trabalho tem as suas fontes, lógico, a gente tem pesquisa, tem a bibliografia, a gente contou também com a entrevista, nós entrevistamos virtualmente, né, pelo WhatsApp, e aí vai o nosso agradecimento, e está lá na bibliografia, na entrevista a professora Ângela, que é a diretora da escola, né, do Colégio Indígena, Colégio Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro, que nos ajudou e muito. Então, e as suas publicações. Então, é um spoiler, porém, eu vou mostrar já o que nós temos aqui também, né? E eu já dei uma olhada no livro, assim, eu fui uma das privilegiadas de já ter folheado digitalmente o livro, e eu percebi que aí tem algumas ilustrações muito interessantes. Professor Vanderlei, o senhor poderia comentar um pouco sobre como foi a seleção dessas ilustrações para serem incluídas no livro? Essa seleção foi criteriosa, porque, como toda ilustração de livro didático, ela tem que ser um reforço ao texto, né? Ela tem que ser também didática, então ela tem que ser de grande coerência, né? E nós tivemos, assim, essa oportunidade que o Marcos falou, a primeira ida à ilha de São Pedro, eu fui lá pelo menos umas 4 ou 5 vezes, acho que umas 4, de certeza. E nós fotografamos, aliás, Marcos, né? Eu sou o diretor de fotografia, fotografa ali, fotografa lá, teve essas fontes de fotografia. Mas tiveram ilustrações que já são históricas, como essa aí do Frei Doroteio do Loreto, né, que durante quase 30 anos ele foi o missionário da missão de São Pedro, lá entre 1849 e 1878, quando ele falece. 78, quando ele faleceu. 78, né? 30 anos, né? Ele foi. Então, essa foto nós baixamos da internet, né? Algumas
nós conseguimos, assim, essa aqui foi o desenho nosso, né, de nossa autoria, né? Então, eu também gosto de desenhar e fiz assim uma idealização do que seria a missão de São Pedro em meados do século XIX, baseado, inclusive, em relatos, baseado nas ruínas do convento. Eu desenhei aí o hospício, como eles chamavam na época, o convento dos frades capuchinhos, né? Então, ao lado da igreja de São Pedro, né, com as casas ainda no estilo de época e tal, né? Uma idealização para o público ter uma ideia, né? O Wanderlei, só complementando, hoje você chega lá, você tem essa imagem da igreja, porém, essa imagem aqui, que é um casario, um casarão, seria a residência dos freis, que eles chamavam de hospício, então hoje só tem ruínas. Então, isso aqui não existe. Aí Wanderlei fez uma pesquisa de como eram essas moradias, né, desses religiosos, e, em cima dessa pesquisa, reconstruiu, né, numa idealização desse hospício, dessa moradia. Então, hoje só tem as ruínas aqui. Mas e aí é o seguinte, do mesmo jeito que eu sou o fotógrafo do grupo, o Wanderlei é o diretor de fotografia, o Wanderlei é o artista plástico, desenhista, o que faz essas ilustrações também. Então, a gente faz esse trabalho coletivo. Mas vou continuar aqui passando e você manda ver. Dom Pedro II. Dom Pedro É bom II. passar rápido aí, porque quem quiser, na verdade, ver as ilustrações vai ter que acessar o livro, né? Vai ter que baixar o livro. Isso. Pronto, mas eu vou avançar aqui, então, Então, vamos avançar. Pronto, vamos passar essa, deixa o pessoal ir lá olhar. Pronto, essa daqui é a foto minha, com a direção de Wanderlei, né? E essa foto foi tirada da ilha, né? Da ilha de São Pedro em direção a Caiçara, né? Isso. Em direção à terra caiçara, porque a ilha fica em frente à terra indígena, já em terra firme, né? E nessa primeira vez que nós fomos, né, vamos registrar que a Caiçara não tinha sido ainda restabelecida a posse para os indígenas, ainda estava com os fazendeiros, né, e a gente foi numa situação ainda de conflito. Estava num processo de desapropriação já, né? Isso foi em 91, e a desapropriação ela culminou com a assinatura do decreto presidencial da Presidente da República, Fernando Collor de Mello, em 92, né? Então, sim, ainda estava ultimando, digamos assim, né? Uhum. Bom, aqui é a foto da igreja atual, e aqui, como eu falei, da questão das ruínas. Aqui é uma parte das ruínas do convento, do hospício, como eles chamavam, certo? Essa igreja foi restaurada, né? Ela foi restaurada em 2011, né? Ela estava também, não digo em ruínas, mas assim, bastante deteriorada, em um prédio histórico, tombado pelo patrimônio histórico, né, estadual. Então, ela é o próprio poder público que também tem a obrigação de restaurar, né, de manter a integridade desse monumento, que é mais do que um monumento, né, que é mais do que um templo religioso, é um símbolo de luta, de resistência, né? Porque durante a ocupação lá nos idos de 78 para 79, né, eles ficaram vivendo na ilha e se abrigando na igreja, né? Então, e também era o local das assembleias e tudo mais. Então, ela extrapola o aspecto religioso e o aspecto cultural, né? Ela vai além, é um marco assim, na luta dos indígenas jocosos. Essa foto aí é uma das melhores ilustrações do livro, eu considero. Uhum. A foto que foi retirada na época, em 1991, né? E aí a cerâmica Chocó, muito estudada, né? Vários pesquisadores, tem uma grande representação até hoje, né? A cerâmica Chocó no Nordeste brasileiro. Né? Aqui foi no casamento do Cacique Bá, essa é mais recente, né? Que teve a dança do Toré, foi algo fascinante. É bom levar em conta que tanto o Toré quanto a cerâmica são dois aspectos assim muito presentes no Chocó, que os identifica profundamente na situação de indígenas, né? Então, o aspecto religioso e o aspecto do artesanato, o aspecto econômico, né? Então, mais que ambos são cultura. Cultura material, no caso, a cerâmica, e outra cultura imaterial, né? No caso, o toré, que é uma dança ritual, uma dança religiosa
deles, né? Aliás, de todos os indígenas, eles têm dança e culto religioso, é a mesma coisa para eles, né? É diferente da gente, né? Quando a gente vai dançar é numa festa, né? Uma festa profana, vamos dizer assim, né? E culto religioso é outra coisa, é um momento, inclusive, oposto a isso. Na verdade, entre os indígenas, como também entre os africanos, não há essa diferença, né? Dança de indígena é religiosidade, né? E religiosidade indígena é com dança. Então, eles não separam uma coisa da outra. Não é como a sociedade nacional que vê a dança como um aspecto assim mais de divertir, né? De entretenimento, né? De arte, mas não de religião. Mas eles sim, eles veem como religião. E é. E só para fechar as ilustrações, essa ilustração aqui, nós estávamos lá na ilha com o Apolônio, e a gente lembra que o Apolônio olhou para a gente e disse, deixa eu botar a gurizada todinha aqui para a gente tirar uma fotografia. Né? Aí chamou, juntou. Eu acredito, até vou passar essa foto para o colega professor de História, né? Ivanilson, né? Chocó, e também a professora Ângela. Eu acredito que talvez alguns desses aqui sejam professores lá na escola, né? Talvez eles se reconheçam nessa foto. Então, a gente colocou... E o que eu acho interessante é que em todas as visitas que nós fizemos, principalmente nessa de 91, em 92 nós voltamos, né? Nos anos 90, aliás, já no século 21, eu fui uma vez para a posse de um dos outros caciques e tudo, né? É interessante como as crianças nos acompanham, né? Para onde a gente ia, era aquela quantidade grande de crianças, né? Até porque a gente levava câmera fotográfica, na época, gravador, para fazer entrevista, né? E a meninada era o tempo todo junto da gente, é uma coisa interessante, né? E depois eu fui trabalhar no NEDIC, Núcleo de Educação, Diversidade e Cidadania, que existia na Secretaria, junto com Conceição Mascarenhas, que era conhecida como Ceicinha do Índio, se tiver me ouvido aqui, grande abraço, minha amiga Ceicinha, né? E o NEDIC tinha educação escolar indígena, então várias vezes eu fui com o pessoal do NEDIC, né, para a escola, então sempre crianças ao redor. Bom, e aí a gente fecha as ilustrações, a bibliografia, mas aí vamos retomar, aqui é outra história, deixa eu deixar a capa aqui. Parabéns pela riqueza de detalhes trazida no livro. Belíssimas ilustrações, professor Vanderlei. Muito bons registros, assim, e ótimo saber as histórias por trás dos registros, né? A gente vê as imagens, mas é muito bom saber por que essa imagem está aí, como ela foi tirada e todas essas coisas. E passando para o nosso próximo ponto, eu gostaria de perguntar, os senhores têm a tradição de homenagear um grande intelectual sergipano nas suas obras. Eu gostaria de saber quem são os entrevistados não, os homenageados dessa vez. Dessa vez a gente não homenageou uma personalidade histórica, né? A gente fez uma homenagem muito simples na abertura para Apolônio, que era nosso amigo, né? Então nós sentimos muito a partida dele, né? Ele faleceu há pouco tempo atrás e para nós assim a gente sabia do estado de saúde dele que era complicado, mas a gente imaginava que ele iria assim ter uma recuperação, mas infelizmente ele partiu. Para nós foi um motivo de grande tristeza, porque tanto Marcos, eu acredito, claro, perdemos um amigo, né? Além de perder uma grande liderança indígena, mas nós perdemos também um amigo, já que nós assim, interagimos muito aqui em Aracaju, lá na ilha, em outros momentos, né? E também aos professores do Colégio Indígena Estadual Dom José Brandão de Castro. Foi e o pajé, seu Raimundo, né? Então, essas personalidades, né, que são lideranças lá na ilha, então foi para eles, foi um coletivo. E desta vez não foi um individual, não foi uma homenagem individual, mas uma homenagem, digamos assim, mais ampla, né, coletiva, né? Porque também nós interagimos com esses professores, né? Marcos citou Ivanilson, citou a diretora, esqueci o nome dela agora, eu não a conheço. Ângela Chocó. Inclusive entrevistamos ela, né? Fizemos uma entrevista à distância, né, com ela, que foi uma entrevista muito importante, que ela falou um pouco sobre a educação indígena lá, né? E a gente dedica um parágrafo, porque o livro não é focado em educação indígena, né? Um livro focado em história, em aspectos ambientais, geográficos, econômicos,
culturais, né? Mas nós fizemos uma pequena homenagem, uma singela homenagem aos nossos colegas por esse trabalho, porque é um trabalho muito importante, porque além de eles ensinarem as ciências do currículo, eles também, esse trabalho de educação indígena reforça as tradições, né, para as novas gerações, né? Então, isso é de uma importância muito grande, esse trabalho educativo. E já é feito pelos idosos, né? Os idosos fazem isso naturalmente, oralmente, e enquanto que os professores fazem isso de forma mais metodológica, né? Sim, é uma homenagem a toda a comunidade Chocó, não é mesmo? Sim, Não é mesmo? sim. Então, é muito importante deixar esse registro e mostrar a importância de todas essas pessoas, de toda essa história que eles carregam, que muitas vezes, como os senhores falaram logo no início da live, a gente não lembra, a gente não fala. Então, deixar registrado, não só para agora, mas para o futuro, é muito importante, não é não, professor Marcos? Exatamente. Não é preciso que tenha uma lei para que se trabalhe a questão indígena, para que se trabalhe a cultura, a história indígena, né? Então, é importante que a gente trabalhe isso de uma forma normal, né? Era para ser de uma forma normal. Mas, né, o que é que a gente faz? Esse material é uma colaboração, é um estímulo, né? E também é uma forma de agradecimento. Quantas vezes nós somos acolhidos, né? Lá, como o Vanderlei falou, a proximidade que nós tínhamos com Apolônio, né? Apolônio várias vezes foi falar sobre a história do Chocós em turmas minhas, turmas do ensino fundamental dos anos finais, turmas de ensino médio, turmas da faculdade, turmas de pós-graduação, todas as vezes que nós entrarmos em contato, não, professor, eu vou, por sinal, até aqui no meu canal, quem quiser depois dar uma olhada, uma das falas dele, numa turma de pós-graduação que eu coordenava na faculdade, foi gravada. Eu gravei essa fala dele nessa pós e deixei guardado e não lembrava mais. Até que pouco tempo eu disse, olha, espera aí, eu tenho algo dele aqui. Então, se alguém quiser, pode assistir, está aqui no meu canal. Se alguém quiser baixar, pode baixar. Até para utilizar mesmo como recurso, né, para falar sobre a questão dos indígenas, e principalmente os indígenas sergipanos. Então, a ideia é essa, é que esse livro venha colaborar cada vez mais, né, não só com a questão legal da Lei 11.645, né, que reforça a 10.639, que é de História e Cultura Afro-Brasileira, mas a gente também tem a 645, 11.645, que é História e Cultura Indígena. E a grande questão é, não são só os indígenas que precisam estudar a história e cultura indígena. Toda a sociedade precisa, até para ter um outro olhar e um olhar de respeito. Né? Nós estamos em um tempo tempos difíceis, né? Eu estou falando do nível de Brasil, tempos difíceis, onde algumas comunidades indígenas estão passando por situações complicadas, então é preciso que cada vez mais a gente traga uma colaboração para essa luta, que é uma luta muito séria e que sempre teve o nosso apoio. Sim, professor. E é muito interessante, normalmente a gente fala coisas como se está na internet, está para sempre, não tem como tirar, mas é bom saber que conteúdos de qualidade, que trazem informações que são tão importantes, também estão na internet e estão para sempre. O Instagram pode acabar, mas se passar de um para o outro, o conteúdo estará sempre lá, então a gente sempre conseguirá acessar de qualquer lugar do mundo, de qualquer momento, sempre estará lá. Então, é um instrumento muito importante de aprendizado e de educação para todos nós, não só sergipanos, mas brasileiros e todas essas coisas. E antes de passarmos para a interação com o público, como o Isaías já deixou aqui no chat, então podem fazer que nem o Isaías e deixar seus comentários, eu só queria pedir mais uma vez para o professor Marcos reforçar onde nós podemos encontrar o livro, como ele será distribuído, a comunicação social para encontrar com os professores, o Instagram, essas coisas, para quem não estava no início da live e perdeu, pegar essa informação agora. Perfeito, perfeito. Então, vamos nós. Gente, o nosso Instagram é Sergipe Cultura. Não tem erro. Sergipe Cultura é o nosso Instagram, né? Ele é aberto. A gente vem sempre fazendo algumas postagens relativas à história e cultura, né, sergipana, sobre questões de conteúdo sergipano, e ele é aberto. E ele vai funcionar agora, nesse momento, está funcionando também como uma porta de entrada para você ter acesso ao seu livro, né? Chocós Indígenas de Sergipe. Então, olha lá o link, né? No perfil
Então, perfil, você tem o Sergipe Cultura, então logo abaixo você tem o link e tem, né, Chocó, os indígenas de Sergipe, pode clicar aí. Esse link leva você para o livro em PDF. O livro está disponível no meu Drive, que está disponível para qualquer pessoa que vá através do link. Chegou lá no livro, no Drive, pode baixar. É só pedir para baixar, salve no computador, no celular, no tablet, fica à vontade. E uma vez que salve, né, quiser seguir o Sergipe Cultura, vai ser uma alegria para a gente, né? Seja muito bem-vindo. Mas uma vez o livro salvo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Participa de grupo de professores, pede licença ao grupo, olha, tem um livro, né, sobre a história do Chocós, né, posso compartilhar? Então, compartilhe o máximo possível. Então, Sergipe Cultura, né? É só acessar o link. E qualquer coisa, no Sergipe Cultura, pode mandar um inbox também para a gente. Alguns colegas que estão nos assistindo aqui, o Isaías, o Márcio, né, tem uma série de colegas que têm o nosso WhatsApp. Se quiser, né, eu posso mandar pelo WhatsApp. Então, fica fácil. A gente tem como, né, tá passando para as pessoas. Tem umas duas perguntas aqui de Isaías. Isaías é um amigo nosso que está fazendo diagramação de um outro livro, né? Então, como você falou, deixa eu colocar aqui, Vanderlei, mas tem mais pessoas, viu? Mas Isaías tem duas perguntas aqui. Gostaria de saber se a abordagem sobre ritos, cantos e danças do Toré. Pergunto porque se uma referência de cultura dos sobreviventes da tribo. Vanderlei. Bom, veja bem, a gente descreve rapidamente o Toré, né? Faz uma descrição, caracteriza. Agora, não falamos assim, não descemos as minúcias, tá? Porque, como é um livro didático, a gente tem que ser superficial. Superficial no sentido assim, de respeitar, digamos assim, a condição do aluno, né? Porque um aluno de ensino fundamental, né? A gente fazer um trabalho caudaloso, existem trabalhos científicos, né, sobre os chocó. Agora, do ponto de vista didático, pedagógico, a gente tem que ser superficial, tem que ser um texto leve, né, que fale sobre tudo, mas um pouco, e não sobre uma pesquisa exaustiva, né? Então, seria antididático, digamos, né? Fazer assim de forma. Então, infelizmente, não dá para a gente fazer dessa forma, né? Agora, o que a gente fala é sobre o Toré como identidade, né? Como religiosidade, como culto aos antepassados, né? Como o uso de maracas, né? Que eram aqueles chocalhos sagrados, não só para ritmar a dança, mas também para ali está a presença dos ancestrais, né? Assim, uma veneração. Então, é nesse sentido. Agora, não assim de forma mais aprofundada. Infelizmente, não dá. Até porque, para ser mais aprofundado, teria que ser mais um artigo ou um TCC. E aí vai para o aspecto científico, como você falou, né? Vou pedir para a Paula ler a próxima, que é de Isaías. O Isaías tem mais uma pergunta, e ele pergunta para vocês, professores, se tem alguma referência no livro do botânico George Gardner, que fez experimentos na ilha de São Pedro. Sim, nós falamos, né, no começo, né, que nós, baseado em relatos de 4 viajantes, nós fizemos um dos subtítulos aí, né, os relatos desses viajantes sobre as impressões que eles tiveram da ilha. E é muito interessante porque eles analisam vários aspectos, desde o aspecto econômico, os aspectos culturais, geográfico-ambientais, né? Então, é muito interessante esse olhar do outro, esse olhar do de fora para aquela comunidade, né? Então, fazemos um breve relato desses viajantes que produziram livros, na época, alguns deles, né? Produziram livros, ou sem aqueles que não tiveram pretensão de produzir livro, como foi o caso do imperador Pedro II, mas se transformou em livro, né? Os diários de viagem deles se transformaram em livro, né? Inclusive, das edições da revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, se não me engano, é a edição número 26, né? Dos anos 60.
traz um grande relato da viagem de Dom Pedro II a Sergipe. E, claro, tem páginas sobre a presença de Dom Pedro visitando a ilha de São Pedro, né, por coincidência, né, a terra do indígena. Naquela época, eles não eram denominados chocós pelos viajantes, né, eram denominados os indígenas da Caiçara, os indígenas da Missão de São Pedro, né, porque eram 3 etnias, né? Tinha os aramurus, os romaris e os caiacó, os chocó, né? Então, a única que se manteve assim com a identidade foi a caiacó, a chocó atualmente, né? Porque houve corruptelas no nome, né? E terminou com chocó. Né? Tem algumas falas aqui, eu vou colocar, não são nem perguntas, mas colocar para fazer o registro, né, Paulo? Importante, né? Sim, sim. Tem uma da Nayara aqui que ela postou muito interessante. Nayara Santos. Pronto. Isso. Nayara foi aluna na Faculdade de São Luís, e ela e o pai dela, seu Narciso, gostam muito da história de Sergipe e, né, ele já mandou várias vezes parabéns para a gente, viu, Vanderlei? Ah, tá. Nossa Eu sou amigo de Nayara nas redes sociais, né? Nós interagimos bastante. Um abraço, Nayara. Saudades, viu? Professor. Então, vou ler. A Nayara explica que ela lembra do professor Apolônio, especificamente um evento que ela participou e que foi muito marcante a surpresa dos participantes em ver um, abre aspas, índio diferente. A tradição e a modernidade juntas em uma única pessoa, como naturalmente é. Maravilhosa iniciativa. Eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal. Gostaria de perguntar aos professores, o Vanderlei ou o professor Marcos, quanto tempo vocês duraram na produção dessa nova edição, desse novo livro? Olha, eu acho que foi em torno de 8 meses, né? Por aí. Porque a gente já tinha muitas anotações sobre o Chocó, né? E aí nós fomos aglutinando esse material, fazendo mais algumas pesquisas nos trabalhos científicos que nós citamos aí na bibliografia, né? Em algumas reportagens, em alguns vídeos. E aí a gente foi juntando esse material, mas também fizemos a edição, porque é uma edição simples, já que é para e-book, né? Tem que ser aquele formato de EPUB, um formato inclusivo, ou seja, que uma pessoa de baixa visão consiga ler o livro, né? Então, a gente obedeceu às regras do EPUB, mesmo não sendo um livro comercial, mas em respeito às pessoas de baixa visão, a gente pautou o nosso trabalho de edição pela inclusão, né? Que é uma obrigação de todo educador, né? Nós somos educadores de toda e qualquer pessoa, né? E não de alguns. Nós não escolhemos a quem trabalhar no magistério, né? Então, foi em torno de 8 meses, né? Por aí, se eu não me falha a memória, né, Marco? Foi isso mesmo. E assim, a gente estava trabalhando um capítulo do livro de História de Sergipe, né, quando a gente começou a perceber o volume de informações para um capítulo, a gente falou, não, peraí, isso aqui pode ser um livro específico. Então, a gente parou, não, para um pouquinho aqui agora, traz para cá, vamos trabalhar esse livro específico, né, e o que fazer, né? Então, a ideia foi justamente fazer de uma forma diferente que fosse distribuído. Vanderlei tem aqui a Adriane, ela, Damascena, trabalha com a gente lá na secretaria, é uma grande pesquisadora também, né? E é legal a fala dela aqui. É muito bom ver professores pesquisadores com inquietação e sensibilidade para desvelar temáticas que podem contribuir para a educação, para a diversidade. Né? Então, a Adriane sempre dando um apoio. Obrigado, e né, incentivando a gente. Eu estou colocando aqui uns... Porque é legal ver essa interação do pessoal. Né? Parabéns para o professor Marcos, que foi ex-aluna também. Partilhar esses saberes, facilitar... muito bem. Né? O acesso e contribuir na nossa formação. Né? Publicação de grande importância à sociedade sergipana. Né? A Flávia Moreira, a Isaías, a gente já colocou aqui. Minha querida amiga e colega Flavinha. Um abraço, Flávia. Obrigado por ter participado.
morador aqui do meu bairro, nós somos vizinhos. O Adriano está mandando um feliz aniversário para Vanderlei. Né? Obrigado, Adriano. Isso. Tem outra aqui, só um instantinho. Né? Noite enriquecedora. Né? Será enriquecedor esse presente para nós sergipanos. A Julie, né? Né? Parabéns aos realizadores. Tem uma série, assim, vários tantos parabéns. Deixa eu ver aqui. Né? Isaías, Túlia. Túlia tem um Instagram também muito, muito bom que fala sobre a questão da poesia. Então, Túlia, parabéns pelo trabalho, professores Marcos e Vanderlei. Curiosa para conhecer um pouco a história do Chocós, legal. Né? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. A Paula caiu, a volta já. Deixa eu ver aqui. A Ana Lúcia Xavier. Parabéns, professores, por esse lindo projeto. Legal. Márcio, nosso colega professor de História, Marcos e Vanderlei, irei manter um material para vocês sobre literatura africana. Mandar, pronto, mande. Vamos nós, é bom, é sempre bom. Também meu amigo aqui nas redes sociais. Isso. Isaías, é verdade que a Apoliônio tem uma predileção pelo nome Chocó, escrito com a letra K. A grafia assim, é controversa, né? Tinha com a letra C, né? Chocó, e hoje eles se escrevem com o K, né? E também, quando eles denominam os seus filhos, né? Eles colocam o Chocó como sobrenome, né? É o sobrenome da etnia, além do sobrenome familiar da etnia, e prevalece o K, né? Então, foi uma opção, né? Sim. Cleverton, professores, como os Chocós se relacionaram com o meio ambiente, o próprio ambiente da ilha, né? Você tem um trabalho muito bom com relação à questão da preservação, do cuidado ambiental, todas as vezes, pelo menos eu já presenciei muita escola com os estudantes fazendo trabalhos ligados à questão ambiental. Tinha, na época que eu trabalhava no NEDIC, tinha uma colega que coordenava um trabalho de educação ambiental que fez várias ações lá na ilha. Então, até onde nós sabemos, eles... assim, a questão indígena passa pelo respeito à natureza. Né? É uma questão de coerência histórica, né? Isso. Eu tenho um depoimento interessante. Uma das vezes que eu estive na ilha, e eu faço muita pergunta, né? Eu sou perguntador por natureza, mania de professor também, né? E eu perguntando lá aos amigos lá, os indígenas, com relação à pesca, né? Eles dizendo, olha, aqui que eles estão falando do Baixo São Francisco, sergipano, né? Eles dizendo assim que ali se usava muito bomba, eles não especificaram que tipo de bomba era, para matar peixe, para pescar peixes, imagine. Mas eles dizendo, mas nós não. Nós usamos o anzol, a gente usa a tarrafa, né, que é uma rede de pesca, né, de arremesso, né? A tarrafa, mas bomba não, porque bomba mata todo tipo de peixe de todo tamanho e aí a gente vai ficar sem comer. Né? A gente vai pegar muito peixe em um tempo, mas em outro não vamos ter mais. Então, veja que sabedoria, né? E que coerência, né? Agora, claro que há um processo assim, lento de desmatamento da caiçara, porque a madeira para eles é fundamental, né? Tanto para uso de cerca, para fazer para queimar a cerâmica, né? Para fazer a cocção da cerâmica, né? Então eles precisam de madeira, né? Aqueles que não têm fogão a gás ainda utilizam a madeira para cozinhar, a lenha, né? Então assim tem esse processo. Agora é um processo lento, porque a comunidade não é muito grande. Enquanto que a terra caiçara, ela é grande, parece 18 mil hectares, né? Alguma coisa assim. Tem no livro aí, porque tanto dado para a gente lembrar de tudo com detalhe é difícil. Mas, assim, a terra é grande, então não é um desmatamento, porque uma coisa é você retirar a madeira de uma mata, lá a caatinga, né?
Sim. O bioma lá prevalece a caatinga. Outra coisa é você devastar. Eu não vi, nas vezes que eu fui na Caiçara, eu não vi devastação, eu vi retirada, é diferente, né? Devastação é você sair metendo o trator, a motosserra, né? E sair pelando tudo. Isso é devastação. Lá eles fazem, assim, uma retirada dentro da necessidade, né? Então, não há, assim, esse espírito de desbravar, de destruir, né? Até porque eles criam gado, eles precisam de vegetação lá, o animal precisa das plantas, né? Precisa das árvores para se proteger das intempéries, né? Porque o animal, ele tem a sua inteligência instintiva, né? Nos calores pesados, a gente já foi lá em verão e sabe como é, né? Já enfrentamos até tempestade de verão lá, foi mais. Na ilha de São Pedro e no Mocambo, que é um povoado vizinho, né? É um quilombo, né? Então, a gente percebe que, assim, que as árvores, eles têm necessidade. Para alimentos, né? O umbuzeiro, né? O genipapeiro e tantos outros lá, as plantas que eles fazem largo uso da fitoterapia, ou seja, das ervas para medicinais, né? A gente faz aí uma lista, né? Das ervas que eles mais usam. Então, tem todo esse respeito com a natureza e também porque a natureza dá a eles a sobrevivência, né? A gente diz aí, lembrando outros pesquisadores do passado, que índio sem terra não é índio, né? Ou seja, eles estão, assim, umbilicalmente ligados à terra, né? Às vezes perguntam, por que índio precisa de tanta terra? Olha, porque caça, né? Porque pesca, porque ali eles têm enterrados ancestrais, né? Então, existem múltiplos usos da terra, né? Com respeito, em função até da própria sobrevivência, por uma questão de princípio histórico, né? Cultural. Vanderlei, a gente está caminhando já para o finalzinho da live, mas, Paulo, me permita colocar só mais 2 mensagens. Olha, Vanderlei... Eu amei essa mensagem. Minha garotinha. Isso, parabéns, professor Marcos e papai, pelo lançamento do livro e pelo seu... Ela não perde um. Sempre participando. E gosta de ler, viu? Gosta de ler para caramba. E Helena, acho que sua tia. Parabéns, professores, pelo belo trabalho. Certo? Obrigado, agradecendo, professor, para as felicitações de aniversário, o momento da festa. Exatamente. Pronto. Então, tá aí. Bom, essa imagem aí é só para lembrar o pessoal, tá? É e-book. Então, para baixar o e-book, vai lá no Sergipe Cultura, siga o Instagram, né? E o link está lá. Pode clicar, baixe e compartilhe o máximo possível. A gente fica agradecido. E quem é seguidor nosso no nosso Instagram pessoal, né? Também nós vamos colocar o link, né? Vamos colocar também, mas no Sergipe Cultura já está lá, né? Então não precisa nem perder tempo esperando para a gente postar o link nos nossos pessoais. Então é isso, pessoal. Atentos ao @Sergipe Cultura. Já podem ir lá, a live está chegando ao fim. Então já podem no Instagram adquirir o seu e-book. Eu gostaria de agradecer ao professor Marcos e ao professor Vanderlei pela oportunidade de guiar essa live de hoje. Peço desculpas pela instabilidade da internet. A internet é ótima para podermos propagar grandes obras como a de vocês, mas também, às vezes, deixa a gente na mão em momentos muito importantes. Mas, mesmo assim, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez o convite, desejar ao professor Vanderlei um feliz aniversário, muitas felicidades, Obrigado. tudo de bom sempre, muita saúde, principalmente nesse momento que vivemos. E é isso, muito sucesso, não só nessa publicação, como nas próximas. E eu deixo aqui meu boa noite e o agradecimento a todos aqueles que estão nos assistindo. Passo a palavra agora para os senhores, professor Vanderlei e depois o professor Marcos. É só agradecer, como sempre, né? Agradecer pela presença de tantos colegas, de tantos amigos, né? Pelos parabéns, né? Muito obrigado. Saúde e paz também para todos vocês, para todos os seus familiares, né? E, enquanto Deus permitir, nós vamos estar trabalhando, já estamos trabalhando em outro livro, né, Marcos? E pretendemos lançar no próximo ano, por enquanto é segredo, né? Para deixar aquela expectativa, né? E aí, para o ano, se Deus quiser, nós estaremos lançando mais um trabalho sobre a história de Sergipe. Até a próxima.
Bom, Paulo, eu agradeço por você sempre com essa gentileza e essa presteza na condução. Só lembrando, na outra vez, várias pessoas perguntaram a gente, né, quem é aquela pessoa, né, quem é aquela jornalista, aquela repórter que Jornalista, ela tem um podcast e tal, ela estuda relações internacionais, tal, 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 é uma amiga nossa, né? E a gente pediu a colaboração dela e ela, não, mas pode dizer ela que ela é profissional e tudo mais. Então, a gente agradece mais uma vez, Paula, por essa disponibilidade, né, um dia de sexta-feira, está aqui com a gente, e agradecer a todos os colegas que passaram, que estão aqui nos assistindo, e dizer o seguinte, entra lá no Instagram, segue a gente no Instagram, do Sergipe Cultura, baixe o livro e repasse o máximo possível para as pessoas, para os colegas, porque eu acredito que quanto mais pessoas conhecerem a história, né, dos nossos indígenas, especificamente dos Chocós, a gente vai passar a ter um outro olhar com relação às comunidades, né, que a gente chama de minorias, mas que tem uma grande importância na formação da sociedade sergipana e brasileira. Então, fica o meu abraço, né, e a todos que estão aqui. Se não segue aqui o canal Prof. Marcos, só pode seguir aqui o canal no YouTube, verifica muitos vídeos sobre educação, né, muitas falas nossas, né, então, já estão aqui gravadas, eu fico contente também. Marcos. Né, E também nós vamos colocar também essa entrevista, esse lançamento, né, no YouTube Sergipe Cultura, né? Também, né? Isso. ed.sergipecultura. Exatamente. Vamos divulgar. Colocar lá. Então, vão lá conferir também no Sergipe Cultura, no YouTube, professores? Sim. No YouTube. ed.sergipecultura. E o seu podcast, só mais uma vez, Paula, por favor. Conheçam o Dicotomia Podcast e o meu novo projeto Diálogos de Política Exterior. Vocês podem escutar em todas as plataformas de áudio. Então, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Fiquem à vontade. E é isso. Uma boa noite a todos. Forte abraço. E sigam o Sergipe Cultura no Instagram. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.